Você já parou para pensar por que, mesmo se entregando de coração aberto, parece nunca ser a escolhida de verdade? Como você pode sair desse ciclo de atrair migalhas emocionais e finalmente conquistar o amor e a segurança que merece? Bem-vindas, minhas deusas! Você já se entregou inteira, mas ele some ou fica perto demais para te deixar ir? Essa dor não é só sobre ele, é sobre uma ferida que vive dentro de você, que você talvez ainda não viu. Neste vídeo, vamos entender por que você atrai esse tipo de homem e, mais importante, como se reconectar com sua força para nunca mais aceitar migalhas. Prepare-se para despertar seu poder e se amar de verdade. Você se entrega. Não por carência, não por ingenuidade, mas porque, no fundo, acredita que, se mostrar o quanto é capaz de amar, alguém finalmente vai enxergar seu valor. Você se mostra disponível. Está ali, presente, acessível, gentil. Responde rápido, entende, perdoa, espera. Como se, em algum momento, isso fosse suficiente para ser escolhida de verdade. Você investe energia. E não é pouca. Você pensa, planeja, cuida dos detalhes, faz o que pode e às vezes até o que não pode para manter a conexão viva. Mas mesmo assim, ele some. Ou pior, não vai embora. Permanece perto, perto o suficiente para que você não consiga desapegar, mas longe demais para que possa se sentir segura, amada, validada. É um jogo silencioso, cruel, em que a sua alma implora por reciprocidade e só recebe migalhas disfarçadas de presença. E então, como quem busca uma explicação racional para uma dor emocional, você se pergunta: por que isso continua acontecendo comigo? Será que estou sendo boazinha demais? Será que o problema sou eu? Mas e se eu te dissesse que essa pergunta está invertida? E se o erro não esteja no que você está fazendo, mas de onde você está fazendo tudo isso? Porque veja, não é sobre esforço, é sobre a raiz emocional que te impulsiona. Não é sobre a ação, mas sobre a intenção inconsciente por trás da ação. Foi o psicólogo comportamental e especialista em dinâmica emocional Louise Hay quem disse: a gente não atrai o que quer, a gente atrai o que confirma nossas inseguranças mais profundas. Ou seja, você pode até desejar ser amada, valorizada, escolhida, mas se, lá no fundo, existe uma ferida que grita "eu não sou suficiente", você, sem perceber, vai acabar se conectando com pessoas que fazem essa ferida sangrar mais um pouco. Como disse Carl Jung, enquanto você não se tornar consciente do que está no seu inconsciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Talvez não seja azar, talvez não seja karma, talvez seja apenas o reflexo de uma criança interior ainda tentando provar que merece amor. E esse é só o começo da jornada que você precisa fazer. Ou seja, aquele homem que some, que ignora suas mensagens, seus gestos, suas tentativas sinceras de conexão, que aparece só quando quer, te procura só quando sente falta de algo, mas nunca se compromete de verdade. Ele não é o vilão. Ele é o espelho, o reflexo exato de uma dor interna que talvez você ainda não tenha conseguido olhar de frente. E dói, eu sei. Dói perceber que, no fundo, você não está apenas sendo rejeitada por alguém. Você está sendo confrontada por uma ferida antiga que volta e volta como se quisesse desesperadamente ser reconhecida. Você não atrai homens emocionalmente indisponíveis porque tem azar. Você não está presa nesse ciclo porque o universo tem algo contra você. Você atrai esse padrão porque, de alguma forma, lá no fundo, o seu inconsciente ainda acredita que precisa se esforçar, provar, sofrer para, quem sabe, um dia ser escolhida. É como se você tivesse aprendido em algum momento da infância que amor precisa ser conquistado, que precisa merecer atenção, que precisa fazer por onde. E é exatamente aí que acontece o erro fatal que 90% das mulheres cometem sem perceber. Elas confundem entrega com autoabandono.
Elas se doam sim, mas não por amor. Se doam por medo. Medo de não serem vistas, medo de serem deixadas, medo de repetirem a rejeição de uma figura lá de trás, talvez um pai ausente, uma mãe crítica ou até uma infância onde elas só recebiam afeto quando estavam sendo úteis. E assim, elas se entregam, mas não por estarem inteiras. Se entregam tentando preencher um vazio, tentando colar os cacos de uma dor que veio antes de qualquer relacionamento. Mas aqui vai uma verdade que pode doer mais do que qualquer silêncio não respondido. Quando você se anula para manter alguém por perto, você não está amando, você está alimentando a sua sombra. Aquela parte de você que aprendeu a se medir pela validação externa, que sente que só tem valor se for escolhida, desejada, aceita, que acredita que o amor é algo que se ganha, não algo que se é. E agora? Agora a gente chega num ponto que talvez mude completamente a forma como você enxerga tudo isso. Você já parou para pensar por que esses homens que te confundem parecem tão confiantes, tão seguros, tão no controle? Por que eles parecem difíceis, distantes, quase como se estivessem num patamar acima de você? Será mesmo que eles são tão superiores assim? Ou será que você os colocou nesse pedestal porque lá no fundo ainda não se sentiu digna de estar ao lado de alguém que te veja de verdade? Vamos lidar com o problema de frente. Sem floreios, sem desculpas, sem desviar o olhar. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Primeiro ponto fraco. Homens emocionalmente imaturos precisam te deixar insegura. Porque no fundo, bem no fundo, eles mesmos vivem numa insegurança profunda demais para conseguir sustentar uma mulher verdadeiramente segura de si. Eles não sabem se conectar com maturidade, então se conectam através da dúvida, se alimentam do seu questionamento, do seu será que ele gosta de mim? Será que fiz algo errado? Será que estou exigindo demais? Eles crescem quando você se diminui. Eles se sentem importantes quando você começa a se perguntar o que mais pode fazer para ser aceita. E aqui está a armadilha. Você acha que ele está no controle da situação, mas na verdade ele só está reagindo à própria sensação de não ser suficiente. Segundo ponto fraco. Quanto mais ele precisa te provar que tem o controle da relação, mais claro fica que ele está perdendo o controle de si mesmo. Esse tipo de homem não está em paz, ele está em alerta. Está tentando o tempo todo esconder a bagunça que vive dentro dele. E a forma mais comum de fazer isso é manipulando a percepção que você tem dele. Ele não é confiante, ele é viciado em construir uma imagem, porque ele nunca aprendeu a lidar com a própria vulnerabilidade. Ele aprendeu que para ser valioso, precisa parecer inalcançável. E quando você começa a se sentir pequena demais perto dele, saiba, isso é parte do teatro. E se esse conteúdo está te tocando até aqui, aproveita e curte o vídeo agora. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Seu apoio mostra que essa mensagem precisa continuar alcançando outras pessoas. Terceiro ponto fraco. Homens emocionalmente imaturos se sentem poderosos quando percebem que são sua única opção. Eles gostam da ideia de que você gira em torno deles, que você espera a mensagem, vive em função do retorno, torce para que ele mude. Porque enquanto você está nesse modo de espera, previsível, ansiosa, entregue, ele sente que venceu. Mas aqui está uma verdade que ninguém te conta. Previsibilidade não gera desejo. Quanto mais previsível você se torna, mais ele sente que já te conquistou por completo. E o jogo, para ele, perde a graça. Não por sua culpa, mas porque ele nunca esteve interessado em conexão real. Ele estava interessado em alimentar o próprio ego. E a solução? Não é se fechar, não é virar uma pedra, é reconstruir o seu centro. A resposta está nas conexões, na diversidade de foco, em expandir sua vida para além de uma única figura masculina. É sair do modo espero que ele goste de mim e entrar no modo vou viver o que me nutre, o que me expande, o que me faz crescer. Você precisa lembrar e sentir que o centro da sua vida é você, não é ele, nunca foi. Quarto ponto fraco, a dependência emocional. Quando você transmite que precisa dele para se sentir completa, você entrega o seu trono. Você se coloca abaixo.
cria um desequilíbrio que ele percebe e usa. Mas quando você mostra com ações e postura que está com ele por escolha e não por necessidade, a balança muda completamente. Ele percebe que você não está ali porque precisa, mas por quer. E acredite, quando essa consciência desperta em você, fica claro que a qualquer momento ele pode ser substituído, porque você não tem medo de ficar sozinha, você tem medo de se abandonar. E esse medo, sim, é real, mas é também o primeiro que precisa ser vencido. Aliás, se até aqui esse conteúdo está abrindo seus olhos, deixa seu like agora e comenta aí embaixo se já viveu algo parecido. Sua história pode ajudar alguém que está exatamente nesse momento de dor e confusão. Agora, vamos falar do último e talvez o mais poderoso ponto fraco de todos, a necessidade de validação. Quando você coloca esse homem no pedestal, quando uma simples resposta dele já faz seu coração disparar, quando você vibra, se emociona e se sente viva só por ser notada por ele, você, sem perceber, está alimentando o ego dele como se fosse um banquete diário. É como se, a cada pequeno gesto seu, você lhe desse o combustível para continuar mantendo esse jogo de distância e proximidade, de interesse e abandono. E o que você ganha com isso? A falsa sensação de que talvez, só talvez, ele goste de você o suficiente para ficar. Mas o que acontece quando você muda a postura? Quando você retira essa validação tão generosa? Quando você para de elogiar, para de correr atrás e começa a olhar para dentro de si mesma, a se admirar, a se valorizar? Nesse momento, ele sente um vazio. Um espaço que você antes preenchia sem nem perceber, um espaço que ele usava para esconder suas próprias inseguranças. E essa sensação, essa insegurança que ele tanto escondeu atrás daquela pose de homem difícil, de distante, de inacessível, vem à tona, expondo sua fragilidade. E aqui está o ponto decisivo para você. Você não precisa fazer absolutamente nada nesse momento. Nenhum gesto, nenhuma tentativa, nenhum esforço. Só precisa se manter firme na sua consciência, na sua verdade, na certeza de que você é inteira sem precisar da aprovação dele. Você finalmente entendeu que o erro fatal não é amar demais. O erro fatal, aquele que te faz girar em círculos, sofrer, se perder, é esquecer de amar a si mesma primeiro. E quando você muda isso, tudo muda. Sua energia, suas escolhas, seu campo inteiro. Como disse o psicólogo Louise Hay, que tem sido tão claro nesse processo, a verdadeira transformação começa quando você percebe que já tem tudo aquilo que buscava nos outros. Você já tem em você o que precisa para se sentir amada, segura e digna. O que precisa é aprender a reconhecer e nutrir isso antes de buscar fora. Então, se esse vídeo tocou algo dentro de você, se fez sentido, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Porque nos próximos dias vou trazer conteúdos que vão te ajudar a resgatar seu poder interno, a fortalecer sua autoestima e, finalmente, parar de atrair migalhas emocionais. Aquelas migalhas que só te deixam com fome de verdade. Você merece o banquete, um amor que não se contenta com pedaços, mas que celebra a plenitude de quem você é. E esse banquete começa dentro de você. Cuide-se, se ame, seja a sua própria prioridade, porque o maior encontro que você pode ter é com a mulher incrível que já existe aí dentro. E a partir desse encontro, tudo pode se transformar. Se esse texto te tocou, se fez doer um pouco ou abrir os olhos muito, quero que faça algo, não por mim, por você. Escreva nos comentários a frase: "Eu não aceito mais migalhas". Escreva como um pacto consigo mesma, um grito silencioso de quem decidiu parar de esperar por quem nunca veio inteiro. E se você quer mais conteúdos assim, sem maquiagem emocional, sem frases prontas, onde a psicologia é usada como lâmina para cortar os laços que te prendem, inscreva-se, não por mim, por você. Porque cada vídeo vai ser um espelho que te obriga a olhar de verdade para onde dói. E isso dói, mas liberta. Agora feche este vídeo, mas não feche o que acabou de acordar aí dentro. Caminhe com outra postura, escolha com mais amor próprio, enxergue quem só te procura quando está vazio.
porque quem desperta nunca mais se contenta em dormir ao lado de quem está emocionalmente morto. Até a próxima ferida. Ou até você decidir que não sangra mais por quem nunca quis te curar. Te vejo no próximo capítulo. Até mais, minhas deusas.